está se realizando, e o propósito de realizado. Lembre-se de que a fé e o propósito a serviço da imaginação fazem toda a diferença entre um cientista e um sonhador como esse. Fato. E agora você vai partir para o aprendizado do uso da vontade. Lembre-se de que a fé e o propósito a serviço da imaginação fazem toda a diferença entre o cientista e o sonhador. Com esse fato em mente, agora você vai partir para o aprendizado do uso da vontade. O capítulo 9, como usar a vontade. E para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo. De qualquer modo, você não tem mesmo direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coadição mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a conexão mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa, a força, é roubo. Tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar nossa força de vontade, e sobre outra pessoa, nem para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom para ela. A ciência do enriquecimento não exige a aplicação de força de nenhum, e não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outra pessoa tem de anular seu propósito. Você não tem de aplicar sua força de vontade e as coisas para que elas cheguem às suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus, e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil, nem organizar forças obstinadas. Ser rebeldes, para reforçar nosso pedido à substância, nossa amiga, e está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber, para ficar rico. Tudo o que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que quem sabe fazer, tem de usar sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja, e ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações do modo certo. Não tente projetar no espaço sua vontade seus pensamentos, não sua mente, nem atuar sobre as coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais em você, aí do que em qualquer outro lugar. Use a mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. E use sua vontade para manter a mente trabalhando do modo certo. Quanto mais constantes e contínuas forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecer, porque sua vontade fará somente impressões, e umas na substância, e você não as neutralizar, nem as apagará com impressões negativas. A imagem de seus desejos mantida com fé e propósito é apanhada pela informe, e a penetra. Tem enormes distâncias em toda a extensão do universo. Sem dúvida, à medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para sua realização, cada coisa viva, cada coisa inanimada, e as coisas ainda não criadas são adicionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda força começa a ser aplicada. Naquela direção, todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas, por toda parte, são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender seus desejos, e inconscientemente elas trabalham para você. Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa. Não é a dúvida ou a descrença certamente iniciaram um movimento para longe de você, do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer fracassa todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas e temores. Cada hora que você passa a ser, vendo a preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença. Tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente.
Todas as promessas estão naqueles que acreditam e somente neles. Observe como Jesus insiste nessa questão de fé. E agora, você sabe por que uma vez que é tão importante. Acreditar, você deve guardar seus pensamentos. E uma vez que suas crenças serão formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer. É sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais devem fixar sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde, estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado, ou por pensar no pecado, que ninguém jamais ficou rico, estudando a pobreza e pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, enxergar o mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza. Não investiga essa temática. Não se preocupe com ela. Não se importe com suas causas. Elas nada têm a ver com você. O que interessa, você é a cura. Não perca tempo. Com caridosos, um movimento de caridade toda. A caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo que pertence a ela e tenha sucesso. Fique rico. É a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico-se a encher com imagens de pobreza. Não leia livros jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Então leia nada que ocupe sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas. E o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que concorre para cá? A pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, as ajudar a construir imagens de riqueza nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres. Achou a miséria quando não permite que sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada, não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam a pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade solis manda um pedaço de pão para mantê-los vivos. Sua desgraça, ou proporcionar eles alguma distração para que a esqueçam por 1 ou 2 horas, mas a inspiração faz com que se ergam da sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso ficando rico. Você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior e siga os ensinamentos desse livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todos os homens que enriqueceram por meio da competição derrubam atrás de si a escada, pela qual subiram mantendo os outros no chão. Mas todos os homens que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e os inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível, nem cruel, quando se recusa a ter pena da pobreza, vir a pobreza, ler sobre a pobreza, o ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja. E aí, o capítulo 10, outros usos da vontade, e não se pode manter uma visão clara e verdadeira da riqueza se nossa atenção volta-se constantemente para imagens opostas, sejam elas concretas ou imaginárias. Não comente e seus problemas financeiros do passado. Se já teve algum, nem pensa neles. Não comente a pobreza de seus pais ou as dificuldades de sua vida passada. Se fizer isso, estará se classificando mentalmente entre os pobres e com certeza vai interromper o movimento das coisas em sua direção. Deixe que os mortos enterrem. Os mortos. Como disse Jesus, deixe para trás a pobreza e tudo o que a ela pertence. Você aceitou como certa uma determinada teoria do universo.
e está depositando suas esperanças de felicidade nessa certeza, o que pode ganhar dando atenção a teorias conflitantes. Não leia livros religiosos que anunciam o fim próximo do mundo, e não leia denúncias de corrupção com os filósofos pessimistas. O segundo está arrumando para o inferno. O mundo não está indo para o inferno, está indo para Deus. É uma evolução maravilhosa. É certo que existem muitos aspectos desagradáveis, mas de que serve estudá-los quando são passageiros, e quando esse estudo só serve para atrasar seu desaparecimento e para manter-os mais tempo conosco, porque dar atenção a coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo, quando podemos apressar sua remoção apenas ao promover esse crescimento na parte que nos toca, por mais horríveis que sejam as condições em certos países, regiões ou lugares, você está perdendo o seu tempo e destruindo as próprias chances. Se parar para estudá-las, você deve se interessar pelo enriquecimento do mundo. Pense nas riquezas que o mundo está conquistando, e não na pobreza da qual ele está se libertando. E não esqueça de único modo pelo qual você pode ajudar. O enriquecer é por meio do método criativo, não do compare. Se dedique toda a sua atenção à riqueza. Ignore a pobreza. Cada vez que você pensar nos pobres ou falar neles, fale como se estivesse se referindo a pessoas que estão enriquecendo, como pessoas que devem ser congratulados e não amamentados. Então elas e os outros serão inspirados, e começaram a procurar uma saída da pobreza, pelo fato de eu dizer que deve dedicar todo o seu tempo e toda a sua mente à riqueza, que não quer dizer que deva ser sódio de uma skin. Ser verdadeiramente rico é o mais nobre objetivo que se pode ter na vida, pois ele inclui todo o resto no plano competitivo. A luta pela riqueza é a busca impiedosa e desalmada conquista do poder sobre os outros, mas quando entramos na mente criadora, tudo isso fica diferente. Tudo o que é possível no sentido do engrandecimento e do desenvolvimento da alma, e serviços e realizações, e chega a nós por meio do enriquecimento, tudo se torna possível pelo uso das coisas. Se você não tem saúde física, e verá que o modo de consegui-la é ficar rico. Só aqueles que se emanciparam das preocupações financeiras e que têm meios para viver sem aborrecimentos e seguir todas as normas de higiene podem ter de manter a saúde, a grandeza moral e espiritual. Só é possível aqueles que estão acima da luta competitiva pela existência, que só aqueles que estão enriquecendo no plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes à competição, se o seu coração deseja ardentemente a felicidade doméstica. Lembrem-se de que o amor floresce melhor no ambiente refinado, com pensamento de alto nível e livre de influências corruptoras, e esse ambiente é conseguido por aqueles que enriquecem por meio no exercício do pensamento criativo, sem escaramuças ou rivalidades. Redito, se você não pode desejar nada mais alto ou mais nobre do que ficar rico, e deve fixar a atenção em sua imagem mental da riqueza, excluindo tudo que possa embaçar ou obscurecer essa visão. Você deve aprender a virar verdade no interior de todas as coisas. Deve ver sobre todas as condições aparentemente erradas. A grande única vida sempre caminhando para frente, dirigindo-se. O paraíso. Pressão da felicidade total e completa. É verdade que não existe a pobreza. Tudo o que existe é a riqueza. Algumas pessoas continuam pobres porque ignoram o fato de que existe riqueza para elas. E o melhor modo de ensinar isso, é mostrar o meio pelo qual você chegou à riqueza. Outras são pobres, porque embora sinta que existe uma saída por preguiça intelectual, não exercitam-o se for necessário para encontrar o caminho, e seguido por ele, o melhor que você pode fazer. Por essas pessoas, é estimular seu desejo mostrando a felicidade que a riqueza alcançada pelo caminho certo proporcionar outros, ainda são pobres, porque embora tenham alguma ideia da ciência, estão atolados e perdidos no labirinto das teorias metafísicas e ocultistas, que não sabem que caminho devem seguir. Tentou misturar vários sistemas, e fracassam sempre. Para eles a melhor providência também é mostrar o meio certo em si mesmo e em seu modo de vida, uma pitada de ação. Vale um QIAR de teoria. O melhor que você pode fazer pelo mundo todo é buscar o melhor possível para si mesmo, o melhor meio de servir a Deus e aos homens,
é ficar rico quando essa riqueza é alcançada pelo método criativo e não pelo método competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro embreve em detalhes os princípios da ciência do enriquecimento. Se isso é verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer egoísmo e mesquinharia, mas pense o momento, não existe mais de um. Método científico de cálculo matemático, do que adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma distância mais curta entre dois pontos. Só. Há um meio de pensar cientificamente, e esse meio consiste em pensar no modo que leva ao objetivo pelo caminho mais curto e mais simples. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve, menos complexo do que o que descrevemos aqui, no qual foi retirado tudo que não é essencial. Quando você começar a segui-lo, abandone todos os outros, expulsando-os por completo de sua mente. Leia este livro, todos os dias. Leve-o sempre consigo em todas as palavras. E não pense em outros sistemas ou teorias. Se parar para pensar, terá dúvidas. Se o pensamento que era incerto e vulnerável, então você começará a cometer erros depois de ter vencido e ficado rico. Pode estudar outros sistemas à vontade, mas enquanto não estiver completamente certo de ter ganhado tudo o que deseja, não ganha nada sobre o assunto a não ser este livro. Ou os autores mencionados no prefácio, procure ler somente os comentários mais otimistas dos noticiários mundiais, aqueles que se harmonizam com a imagem criada em sua mente. Além disso, deixe para mais tarde suas investigações no terreno do ocultismo. Não leia sobre teosofia, espiritualismo ou coisas semelhantes. É muito provável que os mortos vivam ainda e que estejam perto de nós, mas que se estão, deixe-os em paz. Trate de sua vida, onde quer que estejam. Os espíritos dos mortos. Eles têm trabalho o Brasil e os próprios problemas a serem resolvidos, e não temos o direito de interferir com eles. Não podemos ajudá-los, e é pouco provável que eles possam nos ajudar, ou que tenhamos o direito de invadir seu tempo, mesmo que eles possam invadir o nosso beijo, os mortos, e o além em paz, e resolvam seu problema. Fique rico. Se começar a se envolver com o lado oculto, vai criar corrente às cruzadas, que sem dúvida levaram ao fracasso, suas esperanças. Este capítulo e os anteriores nos levam à seguinte afirmação sobre os fatos básicos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e a qual em seu estado original penetra e preenche os interesses passos do universo. Um pensamento. Nessa substância gera materialização da coisa. Imagem. Nada o homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir esse pensamento na substância informe, pode fazer, e essa coisa seja criada para tanto. O homem deve passar da mente, o competitiva para a criativa, deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com firme propósito de conseguir o que quer e com a fé inabalável de que vai conseguir o que quer, fechando a mente para tudo que possa enfraquecer esse propósito, embaçar essa visão ou abalar essa fé. Além de tudo isso, veremos agora que ele deve viver e agir de modo certo. O capítulo 11. Haja do modo certo. O pensamento é a força criativa, ou a força propulsora, que faz agir o poder criativo. Se pensar do modo certo, as riquezas viram a você, mas não confie somente no pensamento sem se organizar para agir nessa rocha. Muitos pensadores metafísicos naufragaram por não irem o pensamento. A ação não atingimos ainda o estágio de desenvolvimento, se é que pode ser alcançado, em que o homem é capaz de criar diretamente da substância informe, sem o processo natural ou o trabalho das mãos humanas. Não basta o homem pensar. A ação pessoal deve complementar seu pensamento como pensamento. Você pode fazer com que o ouro, contido no coração da montanha, venha até você, mas ele não será minerado sozinho, nem refinado, transformado em moedas, nem o colara pelas estradas a caminho de seu bolso, sob a força propulsora do espírito, e as atividades dos homens serão ordenadas de tal modo que alguém será conduzido às minas, a fim de retirar um ouro para você. Outras transações comerciais também serão dirigidas de modo que toda essa riqueza chegue até você. E tudo o que você tem a fazer é organizar seus negócios, de modo a estar preparado para receber lá quando ela chegar.
Seus pensamentos fazem com que todas as coisas animadas e inanimadas trabalhem para lhe dar tudo o que você deseja na sua atividade pessoal. Deve ser um molde devidamente preparado para receber tudo aquilo que você desejou. Você não deve receber o título de caridade, nem roubar de outras pessoas. Deve dar a cada pessoa maior valor em uso do que ela lhe deu em dinheiro. Uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental, clara e distinta do que você deseja, em manter o propósito firme a seguir o que deseja e em ter certeza com uma fé agradecida de que consegue o que deseja. Não tente projetar seu pensamento de modo misterioso ou oculto com a ideia de obrigá-lo a trabalhar para você. É tempo perdido e vai enfraquecer sua força para pensar com sanidade. Ação do pensamento no processo de enriquecimento, que está bem explicada nos capítulos anteriores. Sua fé e seu propósito imprimir de modo positivo a imagem criada, na substância informe, que tem o mesmo desejo de ampliação da vida que você tem, essa imagem recebida de você, movimento a todas as forças criativas, dentro e através dos canais normais de ação, mais dirigidas para você. Não compete a você guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que tem a fazer é conservar a imagem, ser fiel a seu propósito e manter a fé e a gratidão. Mas você deve agir do modo e para tomar posse do que é seu, quando chegar às suas mãos, para ir ao encontro das coisas que desejam na imagem criada e colocá-las nos lugares certos. É fácil ver a verdade dessa afirmação. Quando as coisas chegarem a você, estarão nas mãos de outras pessoas que pediram uma equivalente por elas, e você só pode receber o que lhe pertence, dando aos outros o que pertence a eles. Sua carteira de dinheiro não vai se transformar na bolsa de Fortunato, sempre cheia de dinheiro, sem nenhum esforço de sua parte. Este é o ponto crucial da ciência do enriquecimento, a combinação do pensamento com a ação pessoal. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, movimentam as forças criativas pela força e persistência de seus desejos, mas continuam pobres porque não se preparam para receber que desejam por meio do pensamento. Tudo o que desejamos vem a nós por meio da ação e o recebemos. Seja qual for sua ação, é evidente que você deve agir agora. Não pode agir no passado. E é essencial para a clareza de sua imagem mental que você é fácil. Passado de sua mente não pode. Agir no futuro, pois o futuro ainda não chegou e não pode dizer como agirá uma contingência futura, enquanto essa contingência não aparecer por não estar no negócio certo ou no ambiente certo. Neste momento, não pense que deve adiar a ação para quando estiver. Nas condições ideais, não perca tempo no presente pensando no melhor curso de ação para o caso de emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade para enfrentar qualquer emergência que surgir. Se você age no presente pensando no futuro, estará agindo com a mente dividida e não pode ser deficiente. Aplique toda a sua mente na ação presente. Não desce o impulso criativo à substância original e, em seguida, centro para esperar os resultados. E se fizer isso, jamais os terá. Comece a agir agora. Não existe nenhum outro tempo. Só o agora. E jamais haverá outro tempo que não seja o agora. Se você vai se preparar para receber o que deseja, deve começar agora. Sua ação, seja ela qual for, deve ser utilizada mais em seu negócio. Ou emprego atual, que deve se aplicar às pessoas e aos objetos de seu ambiente atual. Você não pode agir onde não está. Não pode agir onde esteve. Não pode agir como o dia estará. Só pode agir onde está no presente momento. Não se preocupe em saber se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o trabalho de hoje. Não tente realizar agora as tarefas de amanhã. Você terá muito tempo para isso. Quando o amanhã chegar, não tente, por meios ocultos, místicos agir sobre pessoas ou objetos, fora do seu alcance, e pede uma mudança do ambiente para giro. Mude o ambiente por meio da ação. Você pode agir sobre o ambiente em que está, agora fazendo com que o transferiram para um lugar melhor. Mantenha com fé e propósito, firmes a imagem de sua pessoa no ambiente melhor, mais ato, e sobre o seu ambiente atual, com todo o coração, e com todas as suas forças e toda a sua mente. Não desperdice tempo sonhando, ou construindo castelos no ar. Concentre-se na imagem do que você deseja, e haja agora.
Não se prepare para fazer alguma coisa nova, ou para agir de modo espetacular com o estranho como o primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, pelo menos durante algum tempo, continuem as mesmas que sempre foram no passado. Mas agora você as estará desempenhando do modo certo, um modo que certamente o fará. Rico se você se dedica a algum, o que acha que não é o que me convém. Não espere passar para a atividade certa. Fim de começar a agir. Não se sinta desencorajado nem se lamente. Por estar no lugar errado, nenhum homem está tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo, que nenhum homem jamais se envolve na atividade errada, a ponto de não poder passar para a certa. Mantenha a visão de sua atividade na posição certa como propósito de chegar a ela, que com uma fé de que alcançará, e desse modo vai conseguir. Mas haja no lugar em que está atualmente. Use sua criatividade atual como meio de chegar a uma posição melhor, e seu ambiente atual para entrar em um melhor sua. Visão da atividade certa. Fundo mantida com fé e propósito firmes. Fará com que o Supremo encaminhe a atividade de certa para você e sua ação. Quando desempenhadas, o modo certo fará com que você se encaminhe. E se você é empregado, ou assalariado, e acha que precisa mudar de posição para conseguir o que deseja, não projete seu pensamento no espaço, esperando com isso conseguir um emprego melhor. Provavelmente você não terá resultado. Mantenha a visão de estar ocupando o emprego certo, enquanto atua com ferro e propósito firmes no emprego que tem agora, certamente conseguirá o que deseja. Sua visão e sua fé ativaram a força criativa, e ela o trará até você, e sua ação fará com que as forças em seu ambiente caminhem para o lugar que você quer. Ao terminar este capítulo, acrescentar: Emos outra afirmação a nossa. O roteiro existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra e preenche os interesses passos do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. Um homem pode formar o seu pensamento, e algum imprimir seu pensamento. A substância informe pode fazer com que seja criada a coisa. Na cópia do Sul para fazer isso, esse homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa, deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com o propósito fixo de conseguir o que deseja e com fé inabalável de que conseguirá o que deseja, fechando a mente para tudo que possa abalar esse propósito, obscurecer a imagem ou diminuir sua fé, para que possa receber o que deseja quando chegar. O homem deve agir agora sobre as pessoas em os objetos do seu ambiente atual. O capítulo 12. Eficácia de ação. Você deve usar seu pensamento como foi indicado nos capítulos anteriores, que começaram a se empenharem, fazer o possível no lugar em que está, e deve fazer tudo o que pode no lugar em que está. Agora, você só pode melhorar sendo maior do que o lugar que ocupa agora. E nenhum homem é maior do que o lugar que ocupa, se deixar por fazer o trabalho que pertence a esse lugar. O mundo só se desenvolve por meio da ação dos homens, que são maiores do que os lugares que ocupam. Se nenhum homem preencher esse completamente o lugar que ocupa o mundo, começaria a retroceder. Todos que não preenchem os lugares que ocupam são um peso morto para a sociedade. O governo, o comércio e a indústria precisam ser carregados por outros, à custa de grandes despesas. O progresso do mundo é por aqueles que não preenchiam os lugares que ocupam. Tem sim ao passado, e há um plano ou estágio inferior da vida e tendem a degenerar. Nenhuma sociedade poderia se desenvolver se todos os homens fossem menores do que os lugares que ocupam a evolução social. É conduzida pela lei da evolução física e mental no mundo animal. A evolução é provocada pelo excesso de vida, quando um organismo tem mais vida do que pode ser expressada na função de seu próprio plano. Ele desenvolve órgãos de um plano superior, dando origem a uma nova espécie. Jamais teriam aparecido novas espécies, que se não existissem organismos que ultrapassam os lugares que ocupam a lei, é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de você aplicar esse princípio às suas atividades. Cada dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso, e são os dias de sucesso que levam você o que deseja.
Se todos os dias foram um acaso, você jamais ficará rico. Mas se todos os dias foram de sucesso, certamente você. Enriquecer. Se há algo que deve ser feito no dia a dia, e você não faz, fracassa no que diz respeito a isso. E as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Não. Podemos prever os resultados nem mesmo dos atos mais triviais. Não conhecemos o funcionamento das forças ativadas a nosso favor. Muito pode depender de um cinto exato. Talvez seja o ato que abrir a porta da oportunidade a grandes possibilidades. Jamais podemos conhecer todas as combinações que a inteligência suprema está realizando para nós no mundo material e das atividades humanas, a negligência. Um fracasso em realizar algum pequeno pode provocar um grande atraso na obtenção do que desejamos. Faça todos os dias tudo o que pode ser feito a cada dia, e há uma limitação, ou qualificação, sobre o que foi dito acima, e que deve ser levado em conta. Você não deve se receber no trabalho, nem se apressar cegamente em sua atividade buscando realizar o maior número de atividades no menor tempo possível. Não. Deve fazer hoje o trabalho de amanhã, nem deve fazer num dia o trabalho de uma semana. O que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência de cada ação isoladamente. Cada ato é em si um fracasso ou sucesso. Cada ato é em si eficaz ou ineficaz. Cada ato ineficaz é um fracasso. E se você passar a vida realizando atos ineficazes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todos os seus atos são ineficazes. Por outro lado, cada ato eficaz é por si mesmo o acesso. Esse cada ato de sua vida foi eficaz. Sua vida toda tem de ser um sucesso. O motivo do fracasso é realizar tarefas demais de modo ineficiente e praticado o necessário de modo eficaz. A proposição é autoevidente. Se você não realizar nenhum ato ineficaz e se praticar um número suficiente de atos eficazes, se cara. Rico se é possível a você fazer de cada ato um ato eficaz. Verá que ficar rico é uma ciência exata como a matemática. A questão, portanto, é: se você pode fazer de cada ato em si um sucesso, e isso você certamente pode fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso, porque o poder total está trabalhando com você ir e não. Pode falhar, o poder está a seu serviço. E para fazer de cada ato um sucesso, basta aplicar. O poderá. É como se faz. Cada ação pode ser forte ou fraca. E quando todas são fortes, você está agindo do modo certo, o modo que o fará rico. Você pode tornar cada ato forte e eficaz, mantendo sua visão, enquanto um está realizando e aplicando. Nele, todo o poder de sua fé e de seu propósito. É neste ponto que falham aqueles que separam o poder mental da ação pessoal, usam o poder da mente num lugar e num momento determinado, que agem em outro lugar e, em outro momento desse modo, seus atos não são sucessos em si mesmos. Muitos deles são ineficazes, mas se o poder total for aplicado em cada ato, por menor que ele seja, esse ato será um sucesso. E como a natureza das coisas, cada sucesso abre caminho para outros sucessos. Seu progresso na direção do que você deseja e o progresso do que você deseja em sua direção, que serão extremamente acelerados. Lembre-se de que a ação bem-sucedida tem resultados cumulativos, uma vez que o desejo por mais vida é inerente a todas as coisas. Quando um homem começa a arrumar para uma vida mais ampla, mais coisas se unem a ele, e a influência de seu desejo se multiplica. Faça todo dia tudo o que puder fazer nesse dia, e realize cada tarefa de modo eficaz, quando o digo que você deve manter a imagem do que deseja enquanto realiza a cada ato, por mais trivial ou comum que ele seja. Não quero dizer que é necessário ver a imagem claramente em todos os seus detalhes. O tempo todo ver essa imagem e contempla até estar fixa de modo pintailhável em sua memória. É uma atividade para as suas horas de lazer. Se você quiser resultados rápidos, emprego todo o seu tempo de lazer nessa tarefa. Por meio da contemplação, continua, você obtém a imagem clara e com os mínimos detalhes, e ela se fixará em sua mente com tanta firmeza e será transferida com tanta precisão para a mente da substância informe, que em suas horas de trabalho
Bastará uma referência mental à imagem para estimular sua fé e seu propósito, ativando seus melhores esforços. Contemple a imagem do que deseja nas horas de lazer, até seu consciente ficar tão repleto dela e você possa invocá-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com suas promessas que bastará pensar nela para ativar as mais poderosas energias de todo o seu ser. Vamos repetir o roteiro e, com uma pequena alteração, trazê-lo ao ponto em que chegamos agora. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra e preenche os interesses passos do universo. Um pensamento. Nessa substância produz a coisa imaginada por ele, o que pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir seu pensamento, a substância informe pode fazer com que seja criada a coisa na qual ele pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa, deve informar uma imagem mental clara das coisas que deseja e fazer com fé e propósito firme estudo que pode ser feito a cada dia, realizando cada tarefa em si de modo eficaz. O capítulo 13, entre no negócio certo e o sucesso em qualquer tipo de atividade, depende, entre outros fatores, de um estado bastante desenvolvido das faculdades exigidas por essa atividade, por parte de quem a desempenha sem um bom conhecimento de música. Ninguém pode ser um bom professor dessa matéria sem uma boa habilidade mecânica. Ninguém pode ter sucesso nas profissões mecânicas sem tato e habilidade comercial. Ninguém pode ter sucesso no comércio ou na indústria. Porém, o fato de ter bem desenvolvidas as faculdades exigidas por determinada atividade não garante o enriquecimento de ninguém. Existem músicos com talento notável que continuam pobres. Existem ferreiros, carpinteiros e assim por diante, com excelentes habilidades mecânicas que nunca ficam ricos. E existem comerciantes que, com talento para fazer negócios, fracassam na vida. As faculdades ou habilidades são instrumentos. É essencial ter bons instrumentos. É essencial também que sejam usados do modo certo. Um homem pode apanhar uma serra afiada num esquadro, uma boa plaina e outros instrumentos, e fazer um belo artigo de decoração. Outro homem pode usar os mesmos instrumentos e começar a trabalhar numa réplica do objeto, mas sua produção será um fracasso, ou seja, ele não sabe usar bons instrumentos do modo certo. As várias faculdades de sua mente são instrumentos com os quais você deve trabalhar para enriquecer. Será mais fácil ter sucesso. E se escolher uma atividade para a qual pode contar com esses instrumentos mentais em linhas gerais, você terá mais sucesso numa atividade que faça uso de suas melhores e mais fortes habilidades, a atividade para a qual está mais bem preparado. Porém, existem limitações para essa afirmação. Nenhum homem deve considerar sua vocação como algo irremediavelmente fixo por suas. O mapas você pode ficar rico em qualquer atividade, pois, se não possui um talento para ela, pode desenvolvê-lo. Isso significa que deve criar seus instrumentos à medida que eles se tornarem necessários, em vez de limitar-se ao uso dos que me foram dados ao nascer. Será mais fácil para você ser bem-sucedido numa atividade para a qual já possui os talentos necessários, um bom estado de desenvolvimento, mas você pode ter sucesso em qualquer atividade. Por isso tem condições de desenvolver qualquer talento rudimentar, e você possui os rudimentos de todos os talentos possíveis. Você enriquecerá com mais facilidade no que se refere a esforço, se fizer aquilo para o qual é mais bem dotado, mas pode enriquecer satisfatoriamente, que se fizer o que quer fazer o que se quer, representa a vida, e não a satisfação verdadeira em viver, quando somos levados a fazer sempre, e não gostamos que nunca fazer o que queremos. E é certo que você pode fazer o que quer, o desejo de fazer determinada coisa. É uma prova de que você tem poder para fazer o desejo. É uma manifestação do poder. O desejo de tocar música é um poder de tocar música, em busca de expressão e de desenvolvimento. O desejo de inventar instrumentos mecânicos é o talento mecânico em busca de expressão e de desenvolvimento, onde não existe o poder desenvolvido ou subdesenvolvido. E fazer algo nunca existe o desejo de fazer esse algo, e onde existe o forte desejo de fazer alguma coisa, certamente existe um forte. O poder de fazer essa coisa é um poder que só tem de ser desenvolvido e aplicado do modo certo, quando você for indiferente. O melhor é escolher uma atividade para a qual tem o talento mais desenvolvido.
Mas se você tem um forte desejo e se dedicar a uma determinada linha de trabalho, deve ter em mente, como seu objetivo final, você pode fazer o que deseja, e é seu direito e privilégio seguir a atividade, com vocação que mais lhe agrada. Não é obrigado a fazer que não quer e não deve fazer, exceto como meio de chegar à atividade que deseja realizar. As consequências de erros passados o colocaram numa atividade ou num ambiente indesejável, você será obrigado a executar, durante algum tempo, tarefas que não quer, mas é possível tornar esse trabalho agradável, pensando que é um meio de conseguir realizar o que deseja. Se acha que não está na profissão certa, não se precipite em busca de outra. Geralmente, o melhor meio de mudar de atividade ou de ambiente é o crescimento. Não tenha medo de fazer uma mudança repentina e radical. Se aparecer a oportunidade e você tiver certeza, a cuidadosa consideração de que é a chance ideal, mas jamais tome uma decisão repentina e radical quando tiver dúvidas a respeito do que fazer. O plano criativo nunca tem pressa e não se ressente de falta de oportunidades quando você abandonar a mente competitiva. Entenderá que nunca tem de agir de modo precipitado. Ninguém vai chegar primeiro à coisa que você quer. Bastante para todos, se um lugar foi tomado. Outro melhor se abrirá para você. Um pouco mais adiante. Você tem muito tempo. Em caso de dúvida, espere. Retome a contemplação da imagem criada por seu pensamento. Aumente. Reforce sua fé e seu propósito. E, acima de tudo, nos momentos de dúvida e de indecisão, cultive a gratidão. 1 ou 2 dias gastos na contemplação da imagem do que você deseja. Sincero agradecimento por aquilo que vai receber. Levaram sua mente para tão perto do Supremo que quando sua decisão não cometerá erros. Existe uma mente que conhece tudo que pode ser conhecido, e você pode entrar em união completa com ela por meio da fé e do propósito de melhorar sua vida, que se a gratidão for sincera, os erros resultam da ação precipitada ou realizada com dúvida ou medo, ou ainda quando nos esquecemos do motivo certo que é mais vida para tudo, e vida para nada, quando você agir do modo certo. Oportunidades em número cada vez maior virão ao seu encontro, e você tem de ser muito firme em sua fé, em seu propósito de manter sua mente em contato íntimo com a mente total, por meio da gratidão reverente. Faça todo o possível do modo mais perfeito todos os dias, mas sem pressa, sem preocupação, sem medo. Vá tão depressa quanto pode, mas jamais se precipite. E lembre-se de que no momento em que você começa a se apressar, deixa de ser criador para se tornar competidor, dizendo assim novamente para um plano antigo, sempre que perceber que está agindo de modo precipitado. Pare e volte a atenção para a imagem mental daquilo que você deseja e comece a agradecer o que vai receber. O exercício da gratidão invariavelmente reforça sua fé e renova-se. O propósito é o capítulo 14. Impressão de ampliação com crescimento. Eu quero você mude de atividade ou não. Suas ações no presente devem ser direcionadas à atividade a que se dedica. Agora, você pode entrar para a atividade que deseja, fazendo uso construtivo daquela que desempenha agora, e trabalhando do modo certo. Sua atividade consiste em lidar com outras pessoas, seja pessoalmente ou por correspondência. O pensamento-chave de todos os seus esforços devem ser o de transmitir às mentes dessas pessoas a impressão de ampliação, crescimento ou aumento. Ampliação é o que todos os homens procuram. É um incentivo da inteligência informe dentro deles, em busca de expressão completa. O desejo de ampliação é inerente a toda a natureza. É um impulso fundamental do universo. Todas as atividades humanas baseiam-se no desejo de ampliação. As pessoas procuram mais alimento, mais roupas, abrigos, é mais luxo, mais beleza, mais conhecimento, mais prazer, ampliação em alguma coisa, mais vida. Todas as coisas vivas estão sujeitas a essa necessidade de crescimento. Continuou. Dissesse o crescimento. A dissolução e a morte instalam-se de imediato. O homem instintivamente sabe disso. Portanto, está sempre em busca de mais essa lei do crescimento. Perpétua foi exposta por Jesus na parábola dos talentos. Só os que ganham mais
Guardam alguma coisa daquele que nada tem. Será tomado até aquilo que ele tem o desejo normal de aumento da riqueza. Não é um mal, nem o pecado, é simplesmente o desejo de vida mais abundante, uma aspiração, e por ser um instinto mais profundo de suas naturezas. Todos os homens são atraídos para aquele que pode lhes dar mais ou menos de vida. Se você agir do modo certo como descrito nas páginas, e estará conquistando um crescimento constante para si mesmo, e estará espalhando esse crescimento a todos os com quem entrar em contato. Você é um centro criativo no qual o crescimento é distribuído. Para todos, tenha certeza disso e transmitir essa certeza a cada homem, cada mulher e cada criança com as quais entrar em contato. Por menor que seja a transação, nem que seja apenas a venda de uma bala a uma criança, ponha nela a ideia de crescimento e certifique-se de que esse pensamento tenha sido recebido pela pessoa em questão. Transmite a impressão de crescimento a tudo que você faz, de modo que todos recebam a impressão de que você é uma pessoa em crescimento e que esse crescimento se transmite a todos que entram em contato com você mesmo, para as pessoas com quem você se encontra socialmente sem nenhuma ideia de negócio. E aqui, você não pretende vender nada. Transmitir o crescimento. Você pode transmitir essa impressão, mantendo a fé inabalável de que está no caminho do crescimento e permitindo que essa fé inspire e preencha todos os seus atos. Faça tudo com a convicção firme de que você é uma personalidade em crescimento e que está promovendo o crescimento de todos. Sinta que está ficando rico e que nesse processo que está enriquecendo e conferindo benefício a todos, não se vanglorie do seu sucesso, nem fale desnecessariamente sobre ele. A verdadeira fé jamais se vangloria, sempre que encontramos alguém que vive se vangloriando. Estamos diante de uma pessoa repleta de dúvidas e de temores secretos. Sinta fé simplesmente e deixe que ela influencie cada transação, desde que cada ato, cada tom de voz e cada olhar expressem a certeza tranquila de que você está ficando rico, de que já erre, não são nesse as palavras para comunicar esse sentimento aos outros. Todos terão a sensação de crescimento quando estiver em sua presença, e serão atraídos para você. Outra vez, você deve provocar tal impressão nos outros, de modo que todos sintam que, associando-se a você, conseguiram crescer. Procure dar a eles um valor útil, que seja maior do que o valor em dinheiro que você está recebendo deles. Orgulhe-se sinceramente de agir assim, e deixe que todos saibam e não lhe faltaram clientes. As pessoas vão aonde recebem crescimento, e o Supremo, um que deseja o crescimento em tudo e que sabe tudo levar a você. Homens e mulheres que nunca ouviram falar de sua existência. Seu negócio crescerá rapidamente, e você ficará surpreso com os lucros inesperados. Poderá fazer combinações cada vez maiores todos os dias, garantir vantagens maiores. E é uma atividade mais do seu gosto, se assim desejar. Porém, enquanto faz isso, não deve jamais perder de vista a imagem do que você deseja, nem a fé e o propósito de conseguir o que quer. Aqui vai outra advertência a respeito dos motivos. Cuidado com a tentação de exercer poder sobre as outras pessoas. Nada é mais agradável à mente desinformada, ou parcialmente desenvolvida, do que o exercício do poder ou do domínio sobre as outras pessoas. O desejo de governar por uma gratificação egoísta tem sido o flagelo do mundo por séculos em conta. Reis e senhores encharcaram uma terra com o sangue de suas batalhas para aumentar seus domínios, não em busca de mais vida para tudo, mas para conseguir mais poder para si mesmos. Hoje, o motivo principal no mundo do comércio da indústria é o mesmo. Os homens formam seus exércitos de dólar, um drone, as vidas e os corações de milhões na mesma luta, insana pelo poder sobre o seu semelhante. Os reis do comércio, como os rins da política, são inspirados pelo desejo de poder. Jesus viu nesse desejo de poder o impulso motivador daquele mundo cruel que ele buscava destronar. Leia o capítulo 23 de Mateus e veja como ele descreve a ambição dos fariseus de serem chamados de mestre, de desejarem sentar nos lugares mais elevados, iluminar os outros e onerar com cargas pesadas os menos afortunados. E observe como ele compara essa ambição por domínio com a procura fraterna do Deus comum, para a qual convoca seus discípulos. Cuidado com a tentação de procurar a autoridade, de tentar se tornar um mestre
e ser considerado como alguém acima dos homens comuns, de impressionar os outros com ostentação, e assim por diante. A mente a dominar os outros é a mente competitiva, a qual nada tem a ver com a mente criativa, para dominar seu ambiente e seu destino. Você não precisa dominar os outros homens. Na verdade, quando você entra na luta pelos lugares mais altos, começa a ser conquistado pelo destino e pelo ambiente. E aí, probabilidade de ficar rico passa a depender da sorte e da especulação. Cuidado com a mente competitiva. Não há melhor afirmação sobre o princípio do ato criativo do que a frase favorita do falecido, Johnny de Toledo. O que é uma regra de ouro? O que quero para mim mesmo, quero para todos. O capítulo 15. O homem que avança na vida, e o que foi dito no último capítulo, aplica-se tanto ao profissional quanto ao assalariado e ao comerciante. Não importa o que você seja médico, professor ou sacerdote. Se for capaz de proporcionar aos outros, aumenta o crescimento de vida e fazer com que eles tomem conhecimento desse fato. Eles serão atraídos em sua direção e você ficará rico. O médico que tem a imagem mental de si mesmo como um grande bem-sucedido, o restaurador da saúde, e que trabalha para a realização completa dessa imagem, com fé e propósito, como descritos nos capítulos anteriores, entrará em contato tão íntimo com a fonte da vida que seu sucesso será fenomenal. Será procurado por uma multidão de pacientes. Ninguém tem maior oportunidade de seguir os ensinamentos nesse livro do que o praticante da medicina, não importa a escola que pertença, pois o princípio de curar é uma todas elas, e pode ser alcançado por todas sem distinção. O homem avançado na medicina que mantém a imagem clara de si mesmo como bem-sucedido e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, sem dúvida vai curar todos os seus pacientes, não importa os remédios que usar no campo da religião. O mundo clama por um sacerdote que ensine aos fiéis a verdadeira ciência da vida abundante, aquele que domina os detalhes da ciência, de enriquecer ao lado das ciências aliadas do bem-estar de ser grande e de conquistar o amor das outras pessoas, e que ensina esses detalhes do púlpito jamais sentir a falta de uma congregação. Esse é o evangelho que o mundo precisa. O evangelho que ensina o aumento da vida. Os homens o ouviram satisfeitos e apoiaram incondicionalmente quem leva a eles. E vamos. Agora é de uma demonstração da ciência da vida feita no púlpito. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que sejam provas vivas do que pregam. Precisamos do pregador que seja rico e saudável, grande e amado para nos ensinar a alcançar todos esses bens. E quando ele chegar, encontrará um número enorme de fiéis seguidores. O mesmo se aplica ao professor, capaz de inspirar as crianças com a fé e o propósito de avançar na vida. Ele jamais ficará sem emprego. E qualquer professor que possui essa fé e esse propósito pode transmiti-los aos seus alunos. Isso pode transmitir o se fizerem parte da sua própria vida e de seu trabalho, o que vale para o professor, o pregador e o médico. Vale também para o advogado, o dentista, o corretor de imóveis. O agente de seguros vale para todos. Ação combinada mental e pessoal, que a cabo a créditos. É infalível. Todos os homens e todas as mulheres que, a seguirem ao pé da letra com perseverança, ficaram ricos à lei do aumento da vida. É uma certeza tão matemática em sua atuação, quanto a lei da gravidade enriquecer é uma ciência exata. Tudo isso aplica-se ao assalariado do mesmo modo que aos profissionais de inscritos. Não pense que você não tem chance de enriquecer porque trabalha onde a oportunidade de crescimento não é visível, onde os salários são baixos e o custo de vida alto forma uma visão mental do que você deseja, e comece a agir com fé e propósito. Faça todo o trabalho possível todos os dias e faça de modo perfeito e bem sucedido. Aplique o poder do sucesso e o propósito de enriquecimento em tudo o que você faz, mas não haja desse modo apenas com a ideia de cair nas boas graças de seu empregador, com a esperança de que os que estão acima dele vejam seu bom trabalho e o promovam. É pouco provável que façam isso. O homem que é apenas um bom trabalhador, que desempenha sua função com a melhor de suas habilidades e satisfeito com isso, é valioso para o empregador e, portanto, ele não tem interesse em promovê-lo. Ele vale mais. Onde está? Para garantir que seu crescimento ou não
Basta ser grande demais para o lugar que ocupa o homem, que tem certeza de que vai melhorar e crescer na vida, é aquele que é grande demais para um lugar que ocupa e que tem uma ideia clara e precisa do que quer ser. Sabe que pode ser o que quiser e está resolvido a ser aquilo que deseja. Não tente fazer nada, mas além de desempenhar completamente a sua função atual com o intuito de agradar seu empregador, faça isso com a ideia do próprio avanço na vida, mantenha a fé e o propósito de crescer na vida e as horas de trabalho, depois das horas de trabalho e antes das horas de trabalho, de modo que qualquer pessoa que entre em contato com você, seja o chefe de seção, um companheiro de trabalho ou alguém de nossas relações sociais, sinta a força do propósito, irradiando-se de sua pessoa. Que todos tenham a sensação de crescimento que emana de você. As pessoas serão atraídas para você, e se não houver possibilidade de avanço em seu emprego atual, logo surgirá a oportunidade de outro emprego. Melhor, existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem avançado, que se move de acordo com a lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo. Se você agir do modo certo, ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo. Não existe nada nas circunstâncias de seu emprego, nem na situação de sua empresa capaz de mantê-lo onde está. Se você não pode ficar rico, trabalhando para a indústria do aço, fica na rico. Não é de 3 hectares. E se começar a se movimentar do modo certo, certamente escapará das garras da indústria do aço, que chegará à fazenda ou a outro lugar que deseja. Se alguns milhares de seus empregados começassem a agir do modo certo, o truste do aço estaria em péssima situação. Teria de dar oportunidades aos seus trabalhadores, ou encerrar suas atividades para sempre. Ninguém tem de trabalhar para um truste. Os trustes só podem manter as pessoas nessa condição, sem futuro, enquanto existirem aquelas ignorantes demais para conhecer a ciência do enriquecimento, ou mentalmente preguiçosa demais para colocá-la em prática. Comece a pensar e agir desse modo, e sua fé e seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar sua condição. Essas oportunidades aparecerão logo, porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levará até onde está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que deseja, quando surgir uma chance para ser mais do que agora, e você se sentir atraído por ela, não a perca. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não pode existir no universo falta de oportunidade para o homem que está levando uma vida de crescimento. É parte inerente à constituição do cosmos, que todas as coisas devem ser para ele e devem trabalhar juntas para o seu bem. Ele certamente ficará rico se agir do modo certo. Portanto, deixe que os assalariados os estudem este livro atentamente para seguir o curso de ação que ele prescreve. Não há como falhar no capítulo 16 algumas advertências e observações finais, e muitas pessoas zombaram da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer, com a impressão de que o suplemento de riqueza é limitado. Insistiram em que as instituições governamentais e sociais têm de ser mudadas para que pelo menos um número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes as mantêm as massas na pobreza. Mas isso é porque as massas não pensam nem agem do modo certo. Se as massas começarem a se movimentar, de acordo com o modo sugerido neste livro, nenhum governo e nenhum sistema industrial poderão conter. Todos os sistemas terão de ser modificados para acomodar o movimento para a frente. Se o povo tiver a mente avançada, a fé de que tem capacidade de ficar rico e se movimentar para a frente, com o firme propósito de enriquecer, nada poderá mantê-lo na pobreza. Os indivíduos podem começar, e do modo certo a qualquer tempo e sob qualquer governo que enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso sobre hangover, provocar a mudança do sistema a fim de abrir caminho para os outros. Quanto maior o número de homens que enriquecerem no plano competitivo, piora a situação para os outros. Quanto maior o número dos que enriquecerem no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só podem ser realizadas de um grande número de pessoas. Praticar o método científico descrita neste livro e todas se tornarem ricas.
Esses homens e mulheres mostraram ao juntos o caminho e despertaram neles o desejo de uma vida real, com a fé de que podem alcançá-la e com firme propósito de conseguir isso. Porém, por enquanto, basta saber que nem o governo sobre o qual vivemos, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedir, e tem que ser, quando você entra no plano de pensamento criativo, coloca-se acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de outro reino. Lembre-se, porém, de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Nem por um momento sequer você deve permitir que o convençam de que o suplemento é limitado, ou que você deve agir no nível moral da competição. Toda vez que cair nos antigos modos de pensamento, corrija-se imediatamente, pois quando você entra na mente competitiva, perde a cooperação da mente do todo. Não perca tempo, imaginando como resolver prováveis emergências no futuro, exceto quando as providências necessárias afetarem os seus atos no presente. Concentre-se em fazer o trabalho de hoje com sucesso e perfeição, e não nas emergências que poderão surgir. Amanhã você tem condições de resolvê-las à medida que forem aparecendo. Não se preocupe pensando em como é porque os obstáculos que aparecerem em seu horizonte profissional, a não ser que veja claramente que pode alterar seu curso hoje a fim de evitá-los. Por maior que possa aparecer um obstáculo visto à distância, você descobrirá que agindo do modo certo ele desaparecerá quando você se aproximar, ou que encontrará um meio de ultrapassá-lo ou contorná-lo a tempo. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que caminha para a riqueza seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedeça a essas leis deixará de enriquecer, assim como 2 e 2 são sempre 4. Não tenha pensamentos angustiantes sobre possíveis desastres, obstáculos, pânico ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Você terá tempo suficiente para enfrentar esses eventos quando eles aparecerem no presente e que descobrirá que toda a dificuldade traz consigo os elementos para sua solução, seja prudente ao falar. Nunca fale sobre si mesmo em seus casos negócios. Qualquer outra coisa de modo triste ou desencorajador, jamais admita ou se inclui a possibilidade de fracasso. Nunca diga que os tempos estão difíceis ou que as condições de um negócio são duvidosas. Os tempos podem estar difíceis, e o sucesso de um negócio pode ser incerto para os que estão no plano competitivo, mas nunca para você pode criar o que quiser. Está acima do medo quando os outros estiverem passando por tempos difíceis, e os negócios andando mal, você encontrará as suas maiores oportunidades. Aprenda a pensar no mundo e a vê-lo como algo em transformação, algo que está crescendo, e a considerar o mal aparente apenas como algo mal desenvolvido. Falei em termos de crescimento do contrário, estará negando a sua fé, e negar a fé significa perdê-la. Nunca fique desapontado. Você pode não conseguir algo no momento que esperava, e isso talvez pareça um fracasso. Mas se mantiveram a fé, constatará que o fracasso é apenas aparente e continue a agir do modo certo. Se não receber o que espera receber algo muito melhor. E verá então que o fracasso foi na verdade um grande sucesso. Um estudante desta ciência estava resolvido a fazer determinado negócio que naquele momento parecia extremamente desejável, e ele trabalhou algumas semanas com essa finalidade. Quando chegou o momento, o negócio falhou de modo perfeitamente inexplicável, como se alguma influência invisível que estivesse trabalhando contra ele. Mas o estudante não ficou desapontado, ao contrário, agradeceu a Deus por seu desejo não ter sido atendido, e com o seu caminho cheio de gratidão em poucas semanas, apareceu uma oportunidade muito melhor que não existiria de modo algum no primeiro negócio que ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele havia evitado que perdesse a oportunidade, melhora não permitindo que se comprometesse com a menor. Assim funcionam os fracassos aparentes quando você mantém a fé, seu propósito e sua gratidão, e faz todos os dias tudo o que pode ser feito neste dia, realizando cada ato com perfeição e sucesso. Quando você tem um fracasso, é porque não pediu o suficiente. Insista, e uma coisa maior do que a que estava procurando certamente virá até você. Lembre-se, disso você não fracassará por falta do talento necessário para fazer o que deseja.
Se seguir as instruções deste livro, desenvolverá todo o talento nesse, e para realizar seu trabalho. Não faz parte do objetivo desse livro tratar da ciência de desenvolver um talento mais de um processo tão simples, inseto como o processo de enriquecimento. Entretanto, não hesite e não recue com medo de não ter habilidade, o suficiente para uma determinada atividade. Continue em frente, e quando tiver de desempenhar essa atividade, a habilidade lhe será dada a mesma fonte de habilidade que deu a limpo um homem inculto, a capacidade para realizar um dos melhores governos jamais conseguidas por um só homem. Está aberta para você. Pode se abastecer de sabedoria suficiente para desempenhar o trabalho que deve fazer? Siga em frente com toda a fé. Estude este livro. Faça dele seu companheiro constante, até compreender e dominar todas as ideias que ele contém. Enquanto estiverem estabelecendo sua fé, será conveniente abandonar a ação bios prazeres e afastar-se de lugares, nos quais são expostas ideias conflitantes em sermões ou palestras. Não leia literatura pessimista, ou conflitante nem discuta o assunto. Não leia muita coisa além dos autores mencionados no prefácio. Passe a maior parte do seu lazer, contemplando a imagem criada em seu pensamento, cultivando a gratidão. E lendo este livro, ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento, e você encontrará os pontos essenciais resumidos no capítulo seguinte, o capítulo final. Resumo da ciência de ficar rico. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra e preenche todos os interesses passos do universo. Um pensamento. Nessa substância, produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir esses pensamentos, a substância informe pode fazer com que seja criada a coisa na qual pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa, do contrário, não pode estar em harmonia com a inteligência, informe que é sempre criativa e nunca competitiva, em essência. O homem pode alcançar a harmonia completa com a substância informe, conservando uma gratidão viva e sincera pelas bem, e ela lhe concede a gratidão, faz com que a mente do homem se una à inteligência da substância, de modo que os pensamentos dele sejam recebidos pela informe. O homem só pode manter-se no plano criativo, unindo-se à inteligência informe, por meio de um sentimento profundo e constante de gratidão. O homem deve formar uma imagem clara, e precisa das coisas que deseja ter, fazer ou ser, e deve manter essa imagem em seu pensamento, sendo ao mesmo tempo profundamente agradecido ao Supremo pela realização de todos os seus desejos. O homem que quer ficar rico deve passar suas horas de lazer contemplando sua visão e agradecendo sinceramente o fato de estar recebendo a realidade. É extremamente importante a contemplação frequente da imagem mental aliada à fé inabalável e à gratidão sincera. Este é o processo pelo qual a imagem é e aí, informe que ativa as forças criativas. A energia criativa funciona por meio dos canais estabelecidos no crescimento natural e da ordem industrial e social. Tudo que está incluído nessa imagem mental certamente será trazido para um homem que segue as instruções e cuja fé jamais vacila. Tudo que está incluído nesta imagem mental certamente será trazido para o homem que segue as instruções e cuja fé jamais vacila. O que ele deseja lhe será dado, por intermédio da indústria e do comércio, para receber o que lhe pertence. No momento que chegar, o homem deve ser ativo, e essa atividade só pode consistir em ser maior do que o lugar que ele ocupa. Deve manter na memória o propósito de ficar rico por meio da realização dessa imagem mental, e deve fazer cada dia tudo o que puder fazer neste dia, cuidando para que cada ato seja feito com perfeição. O sucesso deve dar a cada homem o valor de uso maior do que o valor em dinheiro que dele recebe, de modo que cada transação signifique mais vida, e deve manter o pensamento avançado de que a impressão de crescimento seja transmitida a todos aqueles com quem ele entrar em contato. Os homens e as mulheres que seguirem estas instruções certamente ficarão ricos, e as riquezas que receberem terão a proporção exata da clareza de sua visão, da firmeza de seu propósito, da solidez de sua
fé e da profundidade de sua gratidão.